Boa noite, pessoal. Vamos fazer mais um videozinho hoje, o vídeo da quarta-feira. E o tema dessa semana é prisão de Bolsonaro. Fato ou fake? De fato, isso está acontecendo? A coisa está caminhando para isso ou não? Antes disso, eu vou falar um pouquinho a respeito, tem a ver com esse tema principal, mas eu vou explicar, eu vou falar a respeito das coisas que estão ocorrendo ao redor e vou tocar no assunto novamente do que aconteceu há 2 semanas atrás. Essa semana eu tive uma conversa com um monte de pessoas, familiares inclusive. Eu conversei com algumas pessoas da religião, né, que são protestantes, evangélicos e até católicos também. E eu consegui, hoje eu consigo entender essa parte do fanatismo aí, da pessoa não conseguir sair daquela diretriz que foi dada pelas igrejas evangélicas. Eu não estou dizendo que são todas, mas uma boa parte. Eu achei muito interessante. E eu percebi claramente, até porque é um tema que eu gosto muito, eu gosto muito de estudar Segunda Guerra Mundial, Hitler, eu tenho alguns livros e tal, bastante interessantes. E a história, a forma como Goebbels, na época, né, que foi o ministro da propaganda do Hitler, a forma como Goebbels usou a propaganda é o que está sendo usado hoje da mesma forma. É muito parecido, muito parecido. Então veja, a coisa é massificada de uma forma e eu entendo as pessoas, eu consigo entender, veja, eu não estou falando do aspecto jurídico. O aspecto jurídico do que aconteceu há 2 semanas atrás é irrefutável, tá? Houve crime, tá? Eu expliquei até no vídeo anterior, de semana passada. Esse crime foi imputado àquelas pessoas. Tem várias gravidades, vários níveis de gravidade. Eu diria que eu entendo a parte moral, a parte dos costumes, não a parte jurídica. Não vou falar da parte jurídica agora. A parte jurídica eu falei semana passada. Então veja, eu consigo entender por conta da propaganda massificada em que aconteceu. Eu conversei, por exemplo, essa semana com uma menina que eu considero bastante inteligente. Quando eu falo menina, ela está na casa dos seus 25, 26, 28 anos, eu não me recordo. Enfim, é por aí, né? E a coisa saiu a conversa da política e ela virou para mim e falou assim: mas ele é ladrão, né, Ricardo? Esse presidente é ladrão, né? Eu falei, tá, mas ele é ladrão por quê? Ah, porque ele roubou, né, Ricardo? Aí eu perguntei, pergunta muito simples, né? Tá, ele roubou o quê? Ué, ele roubou, ué? Roubou, ué. Mas ele roubou. Mas roubou o quê? Ah, ele roubou, ué. Não teve a Lava Jato? Ele roubou, ué. Mas assim, esse ele roubou ficou no ele roubou não teve nenhum embasamento, não teve nenhuma explicação, tá, sobre o que ele roubou. E eu falei, tá, então tá, teve a Lava Jato, e o que aconteceu com a Lava Jato? Por que você concluiu isso? Ué, porque a Lava Jato mostrou que ele roubou. Então assim, para esse tipo de pessoa, e é uma pessoa inteligente, eu não estou criticando-a e não estou dizendo que ela é burra, muito pelo contrário, é uma pessoa bastante inteligente. Mas veja, essas pessoas, tem até parentes que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, é muito difícil de você explicar que houve a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro fez uma condenação do Lula baseado em prova testemunhal, não teve prova material, teve apenas a prova testemunhal, e qualquer estudante de direito de primeiro período eu acho que não tem processo penal, segundo período de direito, ele vai falar, pô, peraí, não dá para condenar só em prova testemunhal. Eu vou explicar de uma forma bem simplória, né? Vamos lá. Fulano, que é meu inimigo, disse que eu roubei alguma coisa dele, tá? Ele não gosta de mim, mas eu roubei. Pô, mas eu não roubei. Mas ele disse que eu roubei. Aí o que ele faz? Ele paga uma testemunha, a testemunha vai falar que eu roubei e eu vou ser condenado. Então veja,
Pô, é muito simples de entender isso, e isso não está no nosso ordenamento jurídico. Se você abrir o Código de Processo Penal, não dá para você condenar em prova testemunhal, que foi o que aconteceu. Muito menos a Constituição também faz algumas menções. Então veja, mas essa explicação que eu acabei de dar, se você falar para uma pessoa dessa, ela não vai ouvir. Ela vai até balançar a cabeça que está ouvindo, mas a coisa está tão incrustada dentro da cabeça da pessoa que ela não vai escutar. É muito simples, ela não vai escutar. Então, no fim da conversa com a tal menina, ela falou, Ricardo, vamos parar por aqui a conversa, por quê? Porque você vai dar um nó na minha cabeça. E de fato eu daria um nó na cabeça dela. De fato. Por quê? Porque aquilo ali foi colocado para ela, como uma grande verdade. Tal qual o Goebbels fazia na Segunda Guerra, para os alemães, né? Então, veja, é muito simples você criar uma verdade, ela vai sendo repetida, ela vira uma verdade, mas não é uma verdade, é mentira. Tá? Então, eu entendo hoje e moralmente eu absolveria, eu não falei juridicamente, moralmente eu absolveria quem foi ao gramado, porque quem foi ao gramado há 2 semanas atrás e não entrou no Planalto, o que seja, ele, da minha forma de pensar, ele não coadunou com aquilo lá dentro, tá? Ele não quis destruir, ele não entrou. Então veja, moralmente eu absolveria, tá? Eu não sei como é que vai ficar o andar da carruagem. Eu acho até que seria uma pena bem branda para essa pessoa que só esteve lá, tá? Ela não participou do ato da violência em si, mas enfim, na minha forma de ver, pelo menos moralmente falando, né, eu não vejo muita coisa, porque a coisa foi tão massificada, foi tão enfiada na cabeça da pessoa. Então, assim, eu estou falando moralmente por quê? Porque se ela não entrou, eu entendo que alguma coisa a deteve na própria cabeça. Não, peraí, aquilo ali já passou do limite. Então, assim, essa forma moral que eu falei é por conta disso. Quem entrou e destruiu, pô, o instinto é ruim, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Aquilo não se faz. O que mais me doeu de tudo isso foi quando eu vi a imagem do quadro do Di Cavalcanti. Para mim, arte para mim não... Se destruir uma obra de arte, para mim é um crime inafiançável, entendeu? Então, enfim, vamos continuar. Então vamos ao tema principal. É fato ou fake? Da mesma forma que eu falei há 1 ano atrás, antes da eleição, que o Bolsonaro ia eleger o Lula, eu continuo falando o seguinte, ele continua produzindo provas contra si, tá? Além do calhamaço de coisas que ele já arrumou, de encrencas que ele já arrumou com a justiça, ele continua errando. O fato é, a publicação que ele fez semana passada, né, a respeito dos atos e tal, pô, tá dando pano pra manga ali. Ele tinha que ficar calado, como ele está agora. Essa semana ele está calado, né? Não sei se isso vai durar muito, mas enfim, são muitos crimes, pessoal. Pessoal, são muitos crimes. Eu não acredito que ele conseguirá passar impune, tá? Por quê? Hoje, isso aí está muito falado na mídia, né? Os crimes, quando ele perdeu a blindagem da presidência da República, ele passou a ser um cidadão comum. Ele não é nem um vereador, ele não é nada, ele passou a ser um cidadão comum que vai ser julgado pela justiça comum. Então veja, tem entendimentos que ele pode continuar determinadas ações que já estão ocorrendo no Supremo, ele continuar no Supremo, mas também podem ter ações novas agora que vai correr na justiça comum, tá? E são vários tipos de ações, não são ações cíveis, ações penais. Ele vai gastar todo o dinheiro dele pagando ação e pagando advogado. São ações, eu já falei isso em outro vídeo, creio eu, tem as tal das ações civis públicas. Por exemplo, você perdeu um parente na pandemia, você pode ingressar com uma ação civil pública pedindo uma indenização, tá? Pessoal, né? Ele não tem nada a ver com o governo. Pode-se até pedir essa indenização ao governo atual, né? No caso, como se a culpa fosse do governo, mas eu acho pouco provável. Mas você pode pedir a indenização pessoal. Então veja, existirão várias ações cíveis desse tipo, individuais ou coletivas. Eu acho que o maior interesse seriam nas coletivas. Então veja, são ações cíveis, são ações penais.
É muito crime, galera. Vocês não têm noção. Não sou eu que estou falando, não. É muito crime. Vão apurar desde aquele que pintou um clima, vão apurar com relação à pandemia, vão apurar coisas de fake news que ele propagava com relação à vacina, com relação a várias coisas que ele dizia. São vários crimes fiscais com relação contra o erário, contra a economia. Tem crime para tudo. Eu diria, eu sempre falei que ele cometia, em média, 6 crimes diários. Tá? Então, veja, isso vai pesar. Eu nem sei o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Eu acho que ir para os Estados Unidos foi um tiro meio no pé, né? O meu ponto de vista, tá? Aí é um ponto de vista mais jurídico. Eu, desde sempre, se eu tivesse que sair do Brasil, na condição dele, óbvio, né? Eu sairia para um país em que não houvesse extradição. Um país de extrema-direita. Por exemplo, um país, para mim, que seria a primeira opção para ele, seria a Hungria. Então, veja, eu iria para algum país em que já encerrasse o caso ali, que não houvesse a extradição. Que os Estados Unidos, se ele demorar muito, se ele não voltar ao Brasil, ele vai acabar sendo extraditado. Porque a coisa continua rolando, tá? E eu não sei qual vai ser o procedimento. Eu acho que ele tem, no mínimo, ele tem que se explicar aqui, tá? E dessas explicações, pelo sim ou pelo não, pode ocorrer uma gravidade maior com relação à situação. Então, galera, prisão de Bolsonaro, fato ou fake? Olha, eu diria que 99% fato. Não tem nada de fake nisso aí. A chance é real, a chance é bastante razoável, bastante significativa, em virtude de vários crimes cometidos. Tem muito crime de menor potencial ofensivo, tem crime de 2 anos, tem vários crimes menores, mas tem crimes com uma gravidade muito grande. E como são várias instâncias, tem coisa que eu tenho certeza que vai continuar correndo no Supremo, e tem coisas que vai ser nas instâncias inferiores, né, a primeira instância, né, pode ser tanto a nível penal quanto a nível civil. Então vejam, é muito crime, galera, é muita coisa, isso vai dar um somatório absurdo, tá? Eu não acredito que ele, no mínimo, ele vai responder, tá? E aí se o ministro vai pedir a preventiva, não tô na cabeça do ministro, mas o meu ponto de vista é quase que certo, né? Ele pedir uma preventiva. Mas eu acho que ele vai pegar leve, ele vai devagar. Ele vai devagar. Vai, como dizem por aí, vai cozinhando o galo. Mas que é fato, que é certo, como é um direito com clareza solar, como se diz, é certa. Ele não vai escapar disso aí. Ele vai ter que se explicar aqui. Eu voltaria para o Brasil para tentar resolver logo a situação, ou seja, tentar me explicar aqui da melhor forma possível com os advogados, ou a opção de evadir para um país que não tivesse como ser extraditado, que seria, no caso, no meu ponto de vista, a Hungria. Mas, pessoal, não é fato, não é fake, para mim é fato, e a situação está muito, muito crítica, muito crítica, muito crime, tá? E eu falei semana passada, com relação a esse povo todo, eu acho que também que são vários graus de gravidade, o pessoal não vai ser absolvido, tá? O pessoal vai ser julgado, alguns eles vão liberar, né? Outros serão transferidos para os seus estados. Eu acho até que os mais graves não vão ser transferidos para os seus estados, tá? Não vão. Os que roubaram as armas e tal, que tá tudo gravado, né? Tem alguns que eu acho que vão ficar por ali mesmo, vão ficar por Papuda mesmo. Mas enfim, não vão fazer vista grossa. Esse é um fato, isso aí não tem jeito. Tanto a nível menor, que é os bolsominions, né? Os bolsonaristas, né? Quanto o próprio autor da confusão toda. Em momento algum ele deixou de produzir prova contra si. Em momento algum. Em momento algum. Depois, antes da eleição, durante o mandato e depois da eleição. Não teve jeito ali. Ele continuou produzindo prova contra ele mesmo. E os filhos, eu prefiro fazer um vídeo separado outro dia. Pessoal, não esquece de dar um like aí. Vocês vão me ajudar bastante, é só clicar lá. E, bom, semana que vem eu faço um novo vídeo. Para mim, o ponto de vista é esse aí, tá? Eu dei uma voltinha para explicar algumas situações para vocês
e de fato eu consigo entender a cabeça dos bolsonaristas e, pelo menos moralmente, eu absolvo os que pelo menos não entraram lá no Palácio do Planalto. Pessoal, abraço para vocês e até quarta que vem, às 7 horas, eu tô aí fazendo outro vídeo para vocês. Abraço, fiquem com Deus.